noite, igreja. Tudo bom? Espero que estejam bem. Eu estou muito bem, estou feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. Eu sou membro dessa igreja tem vários anos, mas para quem não me conhece, eu sou Giovana, tenho 19 anos. E antes de iniciar, eu quero falar um pouco de como que o Senhor me chamou para ser missionária, né, de forma integral, como se diz. Em 2023, eu terminei a escola, e aí o Senhor já tinha me chamado para ir para o Fascinação, então eu sabia que no início de 2024 eu já iria para o Fascinação. Só que depois do Fascinação eu falava que eu queria ser médica, né? E aí eu falava isso, eram os meus planos. E aí, logo no início do curso, Fascinação é um curso de 5 meses, onde a gente aprende da palavra, a gente aprende sobre o jejum, oração, a gente lê a Bíblia em 5 meses. E logo no início, uma missionária, ela não me conhecia, eu também não conhecia ela veio orar por mim. E ela falou que eu tinha muitos planos, mas que os planos do Senhor eram melhores e que eu deveria entregar os meus planos. E naquele momento eu não entendi, né? Eu achei estranho, mas eu não entendi. E durante o passar do curso, mais ou menos no final, a gente estava tendo uma aula e a professora ela ia contar uma história e aí ela falou, no meu tempo de ETED. Só que ela não falou sobre ETED, não falou sobre Jocum, não falou nada, né? Só que a palavra ETED, ela meio que saltou no meu coração, era como se ela tivesse saltado. E aí, quando eu voltei para a casa das meninas, eu pesquisei sobre o que era. Era uma escola de treinamento e discipulado, treinamento para enviar missionários, né, no campo. E aí eu falei, nossa, é isso, eu vou fazer isso, e é isso que o Senhor queria. E aí eu voltei para cá em junho, para o tal. E aí eu falei com meus pais que eu ia fazer, eu falei com o pastor que eu ia fazer, só que aí passou os dias e eu fiquei, será que era isso mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Será que é para ser? Aí eu fiquei com medo, né? Comecei a ficar angustiada e comecei a voltar a falar que, porque todo mundo pergunta, o que você vai querer fazer agora? Eu comecei a voltar a falar que eu ia ser médica, ia fazer medicina. E aí um dia o pastor, ele chegou em mim no final do culto e aí falou a mesma coisa que aquela missionária falou, que eu fazia muitos planos e que o Senhor já tinha me dito que os planos dele eram melhores, que eu deveria entregar. E aí eu fiquei, nossa. Mas mesmo assim eu fiquei duvidando, assim, que a gente duvida muito, né, quando o Senhor fala. E aí, mais ou menos em agosto, o missionário que vai vir no final desse mês, ele, no culto de sábado dos jovens, ele pregou sobre missões e aí no final ele falou para a gente fazer uma oração corajosa. E aí eu lembro exatamente o que eu falei. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor me falou sobre ETED, me chamou para ir, só que se for realmente da sua vontade, eu quero que o Senhor me confirme nessa noite. E aí quando eu falei amém, eu sentia como se dentro de mim começasse a pegar fogo, eu não sei explicar, mas era como se eu sentisse que era aquilo mesmo. E aí depois de fazer a oração, ele falou para quem tinha chamado para povos não alcançados ficar de pé. E aí na minha cabeça eu falei, nossa, aí já é demais, né? Eu não vou ficar em pé, nada a ver, não tenho chamado. Só que aí quando eu falei isso na minha cabeça, meus pés se levantaram, quando eu vi eu estava em pé e emocionada ali. E aí eu voltei para casa, contei para os meus pais, cheguei no meu quarto, comecei a chorar, porque o sentimento que eu tinha era de despedida. E no início desse ano eu fui para a ETED, e graças a Deus que os meus planos foram frustrados, porque hoje eu sou completamente feliz com aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E eu queria falar um pouco do que o Senhor tem falado comigo nesses dias, em João 4. A gente vai ler alguns versículos hoje. Se puder colocar na versão A21, ficaria muito bom. Vou começar a ler. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João,
embora Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta, meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz: Dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus afirmou: Foste sincera, dizendo: Não tenho marido. Pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: Mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: Sou eu o que está falando contigo. Então os seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: O que queres ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Vinde ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Vou tomar um pouco de água. De acordo com o que lemos no início desse capítulo, Jesus e os seus discípulos estão indo em direção à Galileia, e o texto enfatiza que era necessário passar por Samaria. A passagem por Samaria era um caminho mais curto, porém era um caminho incomum no meio dos judeus. Isso por causa da grande discórdia, da grande rivalidade que existia entre os judeus e os samaritanos, por causa de divergências teológicas, conflitos históricos. Os judeus consideravam os samaritanos inferiores e impuros. Os samaritanos eram uma ofensa tão grande para os judeus que eles não queriam nem pôr os pés em Samaria. Então, eles evitavam o contato ao máximo. Porém, quando lemos mais do texto, vemos que acontece algo inusitado. Jesus e seus discípulos chegam em Sicar, que era uma cidade em Samaria. Jesus ele fica descansando ao poço, enquanto seus discípulos descem à cidade em busca de comida. Então chega uma mulher samaritana em busca de água. E aí que algo inusitado acontece, porque Jesus, quebrando todas as barreiras sociais, culturais, religiosas, geográficas da época, ele, com uma abordagem simples, pede água para aquela mulher, com o intuito de iniciar uma conversa entre os dois. Então, Jesus ele utiliza ali uma estratégia evangelística, né? Porque ele
utiliza de um elemento que estava ali naquele lugar e um elemento do cotidiano daquela mulher, do dia a dia daquela mulher. E aqui Jesus ele já me ensina muito, porque eu sendo missionária, muitas das vezes eu não fui falar com alguém, o Senhor me pediu para aproximar de alguém, me pediu para eu orar por uma pessoa, em evangelismos, enfim. E eu não fui porque eu fiquei, Senhor, o que eu vou falar? Como que eu vou abordar essa pessoa? Como que eu vou chegar nessa pessoa? Eu não sei o que dizer. E aqui Jesus ele faz uma abordagem simples, ele pede água. E quando lemos mais essa passagem, eles ali conversando, Jesus introduz sobre a água que ele tinha para oferecer, que não daria a ela mais sede. Porém, nós percebemos que a mulher ela não entende o que Jesus está querendo dizer. No versículo 15, ela vai falar: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. O poço também significava para aquela mulher lugar de vergonha. Naquela época, as mulheres samaritanas elas costumavam pegar água pela manhã no poço, porque a água estava mais fresca, o sol não estava tão quente. Mas aquela mulher ela buscava água ao meio-dia, onde a água estava quente, o sol estava muito quente também. E muito provável para não ter que encontrar aquelas mulheres que ela ia ao meio-dia, ou também porque ela não era uma mulher muito bem vista na sociedade, porque Jesus vai dizer, né, dos seus 5 maridos e que ela estava não era marido. Então ela não queria mais ter que voltar para aquele lugar de vergonha, de lembrar da sua vida. Ela era uma mulher desprezada, ela era uma mulher sedenta por algo que fosse satisfazer, seja a água que ela foi procurar, seja os relacionamentos. E eu me identifico com essa mulher também. Em muitos momentos eu tentei buscar algo que fosse me satisfazer e em outras fontes, em outros lugares, em outras pessoas. Mas Jesus estava querendo mostrar que essas coisas elas eram temporárias e que a satisfação que ele tinha para oferecer para aquela mulher era uma satisfação plena, que aquela água do poço era uma água que ela beberia e sempre voltaria a ter sede, não que ele está falando especificamente daquela água, mas da vida, né, do contexto dela. Mas a água que ele estava oferecendo era uma água viva que a satisfaria eternamente, que era o próprio Jesus. Estou nervosa. Com o passar dessa conversa, percebemos que Jesus ele vai se revelando para essa mulher, os olhos dessa mulher elas vão se abrindo. E é lindo ver como essa conversa termina, né? Que é aquela mulher que era desprezada pelo seu próprio povo, pelo estilo de vida, pela vida imoral que ela tinha. E tem esse encontro com Jesus que transforma a sua vida. E a gente vê no final do texto que ela não tem mais sede. No versículo 28 fala: Então a mulher deixou ali o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo. Não diz que ela pega o seu jarro de água, o seu cântaro, e vai à cidade e fala para o povo, mas diz que ela deixa o seu cântaro. Ela deixa. Maior do que a sua necessidade básica por água foi a necessidade de contar ao povo sobre o Messias. Deixar ali o seu cântaro e ir à cidade anunciar a Cristo exemplifica o que é ser um missionário. Ela não consegue guardar para si o que havia acontecido ali, mas ela corre para contar a todos o que havia transformado o seu coração. Havia nela essa necessidade. E vemos que há tamanha transformação nessa mulher, porque naquela época o testemunho de uma mulher era inválido, seja ela íntegra, prudente. O testemunho de uma mulher não era válido naquele povo. Mas essa samaritana ela chega à cidade, chama o povo e há, de certa forma, gera ali uma curiosidade, ou o povo também acredita, né, no testemunho dela, que diz apenas isso: vim de ver de um homem que me disse tudo o que tenho feito, será ele o Cristo? Mas no 30 fala: saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Então, havia algo diferente nela. Toda uma cidade foi impactada com o testemunho dela e devemos testemunhar aquilo que Jesus faz em nossas vidas. Nós não
vimos o Cristo, né, o próprio Cristo, como aquela mulher viu, mas nós somos transformados por Ele todos os dias a partir do relacionamento que desenvolvemos com Ele. E aquele testemunho daquela mulher foi o suficiente em levar toda uma cidade para conhecer o Cristo. Vou ler do versículo 31 ao 34. Enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, nesse meio tempo onde a mulher sai, Jesus fica ali com os seus discípulos, somente eles. E os discípulos insistem para Jesus comer. No início do capítulo, vemos que, enquanto Jesus fica no poço, os discípulos descem à cidade em busca de comida. E tudo bem, né? Eles caminharam bastante, eles estavam cansados, com sede, com fome. Mas Jesus aqui quer ensinar aqueles discípulos daquela época, mas também quer ensinar a nós, discípulos de hoje, que maior do que a sua necessidade básica que Jesus tinha ali naquele momento era a instância de cumprir com a vontade do Pai. E o Senhor, Ele me falou muito comigo, especificamente nessa parte, porque quando eu estava no prático da minha ETED, na ETED nós ficamos 3 meses aprendendo sobre a palavra, meditando, tendo aulas, e os outros 2 meses são praticando aquilo que a gente aprendeu e fazendo missões. Quando eu estava no prático, em muitos momentos eu olhei tanto para o meu eu olhei tantas as minhas necessidades, assim, nos evangelismos, na hora que a gente estava servindo, como eu estava cansada, como eu estava com fome, exausta, com sede, não queria estar ali. E são necessidades legítimas, né? Cansaço, fome, sede, mas que naquele momento elas viraram a minha fixação e eu deixei de lado aquilo que o Senhor queria de mim, a vontade que o Senhor queria atuar através de mim. Então, em muitos momentos aconteceu isso e é fácil darmos prioridade para as outras coisas. E o que é legal desse texto é que conseguimos ver uma semelhança com a mulher, né, entre a mulher samaritana e o próprio Jesus. A mulher samaritana, ela foi ao poço em busca de água para saciar a sua sede, uma necessidade básica. Mas quando ela encontra com Jesus, ela é tão preenchida e fica tão satisfeita que a necessidade de contar aos outros é maior. Jesus chega de viagem, cansado, com sede, com fome, mas a necessidade, a satisfação dele em cumprir com a vontade do Pai é maior do que essas outras necessidades. Quando cumprimos com a vontade de Deus, recebemos uma satisfação maior. Vamos ler do 35 ao 42. Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim o ditado é verdadeiro. Um é o que semeia e o outro o que colhe. Eu vos enviei para colher, onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós recebestes o trabalho deles. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher, que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus quer nos mostrar a urgência da missão, né? Ele fala: levantai os olhos e vede que os campos estão prontos para a colheita. A evangelização é uma necessidade urgente à igreja. Em Mateus 9, também quero ler, né? Em Mateus 9, do 35 ao 38, diz:
que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Ele olhava com atenção à multidão. Nós vemos que ele olhava para as multidões, para a multidão com atenção, e ele percebeu que elas andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não tinham pastor. E talvez isso esteja nos faltando, levantar a cabeça e olhar ao nosso redor com atenção. A missão era tão urgente para Jesus que, mesmo depois da longa conversa que ele teve com a samaritana, mesmo depois da viagem, do cansaço que ele estava, da fome, ele olha para a comida que lhe é oferecida e ele diz que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Isso ensina algo profundo a nós, que a igreja não é chamada para satisfazer as suas vontades, mas a vontade daquele que a criou. A igreja não é chamada para fazer as suas vontades, as suas necessidades, mas a vontade daquele que a criou, que a enviou. E encontrar no Senhor essa satisfação. Naquele momento, a vontade de Deus para Jesus era impactar aquela vida. Ele estava sensível, ele passa por aquele lugar, ele fica no poço, ele quebra as barreiras entre o judeu e o samaritano, ele não despreza a mulher, e, de certa forma, a mulher é impactada, leva toda uma cidade para conhecer o Cristo. Levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. O tempo urge. E é isso que o Senhor falou comigo. E eu queria trazer para a igreja. E eu quero orar agora para finalizar. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos. E agora eu quero orar pela sua igreja, Senhor. Que o Senhor crave em nós essa necessidade de cumprir com a sua vontade, Senhor. Não nos deixe olhar para as nossas necessidades, para o nosso eu e ter isso como a nossa fixação, ter isso como a nossa prioridade, mas nós queremos estar sensíveis ao que o Senhor deseja de nós, Senhor. A quem o Senhor quer impactar através das nossas vidas. Senhor, nós recebemos dessa água viva, ela habita dentro de nós. O Senhor vai dizer que aquele que aceita essa água fará nela jorrar águas vivas, Senhor. E quantas pessoas estão precisando, quantas pessoas estão sedentas, e às vezes a gente passa tanto tempo com elas e a gente não fala um nada de Deus. Senhor, cria em nós essa necessidade, como aquela mulher samaritana teve, onde ela deixa o seu cântaro ali, porque a necessidade de anunciar a Cristo era maior naquele momento. Senhor, que a nossa comida seja fazer a vontade daquele que nos enviou e completar a sua obra. Senhor, que possamos olhar para as multidões com atenção, que possamos erguer as nossas cabeças, Senhor, e olhar que os campos estão prontos para a colheita. Nos ajude a ter essa sensibilidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui o Gabriel, que vai trazer mais um pouco do que o Senhor tem falado. Amém. Boa noite, gente. Acredito que muita gente me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Não nasci nessa igreja, mas já estou aqui há uns 5, 6 anos. Está indo para o 6º ano, né? Terminando já quase. Enquanto eu orava, pensava, refletia sobre o que
o Senhor tinha primeiramente para falar comigo e também para eu trazer para vocês algo que o Senhor primeiramente ferisse o meu coração para depois falar com vocês. E enquanto eu orava, o Senhor ele veio trazendo à minha memória algumas coisas, alguns textos. Um deles está em Mateus 8, do 18 ao 22. Mateus 8, do 18 ao 22. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba aproximou-se e disse-lhe: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que antes que eu vá, sepulte o meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. O que o Senhor comunicou ao meu coração através desse texto? Em primeiro lugar, um escriba, ele se achega ao Senhor. O que é um escriba? Ele é um estudioso da lei, ele cuidava dos pergaminhos, ele fazia esses pergaminhos, ele escrevia. E um desses escribas que tinha um conhecimento sobre a lei, que tinha um conhecimento teológico avançado, ele se achega ao Senhor e ele fala: Senhor, eu quero te seguir. É uma declaração nobre, uma declaração linda e bela: Senhor, eu quero te seguir. Então Jesus ele responde apenas uma coisa: eu não tenho um lugar para reclinar minha cabeça. E a gente vê que não é dada mais nenhuma resposta. Simplesmente, quando ele se depara com essa situação, com essa dificuldade, o próprio Cristo, se declarando o próprio Cristo, o Filho do Homem, ele fala: eu não tenho um lugar para reclinar a cabeça. E outra pessoa que aparece para falar com Jesus, e uma declaração que, de certa forma, é algo que dá para se entender. E muitos de nós pensamos, tipo assim, nossa, como Jesus ele é mau, ele não deixa esse cara sepultar o próprio pai. Só que no contexto aqui, não necessariamente o pai desse discípulo, ele estava à beira da morte. Mas era necessário que o filho sepultasse o pai para que ele tivesse direito à herança. Então ele fala: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu sepultar o meu pai. E humanamente falando, é algo muito inteligente de se fazer. Senhor, eu vou te seguir. Eu vou aonde o Senhor for. Mas eu quero sepultar o meu pai. Eu quero ter esse recurso. Eu quero ter essa herança. E é algo humanamente incrível de se falar. Tipo assim, Senhor, eu vou pegar a herança e eu vou. E Jesus fala: deixem os mortos sepultarem os seus próprios mortos. É algo que o Senhor ele confrontou muito meu coração durante uma fase da minha vida, onde eu entendia que o Senhor, de certa forma, ele estava me chamando para algo. Eu não tinha a clareza na minha mente, nem no meu coração do que era. E eu pensava assim: o Senhor ele está me chamando, mas eu quero fazer uma faculdade. Eu quero fazer uma faculdade de medicina. E quando a gente está nessa com o Senhor, de negociar com o Senhor, a gente tem várias ideias boas, né? Porque, Deus, eu vou sustentar pastor, minha família, meu pai pastor, meu tio pastor. Eu estava com 2 primos já indo para o seminário para estudar, para ser pastor. Eu falei: meu Deus, é isso aí. Eu vou estudar para ser médico, eu vou sustentar minha família. E eu lembro que foi uma das vezes onde o Senhor ele falou claro ao meu coração. Ele disse: quem sustenta a sua família sou eu, nunca vai ser você. E foi algo que durante muito tempo eu não entendi a profundidade disso, mas imagina eu fugindo da vontade de Deus, indo fazer algo que Ele não queria que eu fizesse, para sustentar a minha família.
talvez tirando até o foco deles de que a provisão vem do Senhor e não de mim. E o Senhor, Ele falou claramente ao meu coração, não é você que sustenta a sua família, eu sustento a sua família. E Deus começou a trazer à minha memória várias coisas que Ele já tinha comunicado ao meu coração. Em nenhum momento, quando os meus pais me perguntavam, eu falava, eu quero ser advogado. Durante esse tempo, eu falava que eu queria ser médico. Era um desejo que eu tinha no meu coração e o Senhor, Ele rapidamente frustrou os meus planos. Então, eu ainda estava discernindo sobre aquilo que o Senhor estava me chamando para fazer. E o Senhor, Ele, através de várias outras pessoas, foi trazendo palavras ao meu coração. Foi falando que eu iria a vários lugares, que eu pregaria o Evangelho. E, na época, eu era uma pessoa extremamente tímida, que não conversava com ninguém, que tinha louvor. Na hora do louvor da igreja, estava todo mundo cantando, eu estava calado, assim, ó. Não conseguia nem cantar, tipo, não aqui em cima, tipo, aí, onde você está. Não cantava, ficava quieto, calado. Não cumprimentava nem o pessoal da própria família, assim. Minha mãe tinha que falar, meu filho, cumprimenta o vô, cumprimenta a avó, cumprimenta a tia. E o Senhor comunicando isso comigo, você vai para vários lugares, vai pregar o Evangelho. E assim, gente do céu. Beleza que eu entendi que era o Senhor falando comigo, porque eu orava no meu coração e falava, Deus, o Senhor não fala comigo. O Senhor fala com tanta gente. O Senhor fala com tantas pessoas, essas pessoas conseguem ouvir a sua voz. O Senhor não fala comigo. Que loucura é essa? E essa mulher, ela já começou a orar falando que no meu coração eu dizia que o Senhor não falava comigo. Então não tem como dizer, não, essa mulher está doida, nada a ver. Se ela falou algo que eu falei somente no meu coração com o Senhor, não tinha ninguém em volta, não tinha ninguém ouvindo, eu não falei nem em voz audível. E ela disse exatamente a frase que eu dizia no meu coração. Senhor, fala comigo. E foi algo muito marcante, foi uma das primeiras vezes que eu posso dizer que o Senhor, Ele falou de uma forma clara assim comigo, audível, através de uma voz de outra pessoa. E Ele me comunicou a respeito disso, que eu iria para vários lugares. O Senhor, Ele começou a frustrar, de certa forma, os meus planos. Eu quero ser médico porque eu quero ter uma forma de sustentar minha família. E aqui vai dizer no texto, deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Trazendo para um contexto onde se aplica à igreja. Ele estava ali querendo buscar aqueles recursos para depois ir fazer a missão. Eu não estou dizendo sobre missionários que necessitam de algum curso. Tem lugares no mundo que você não pode entrar sendo missionário. A igreja é perseguida, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que falar que você é qualquer outra coisa menos missionário. Então você tem que ter um curso. Eu não estou dizendo sobre esse missionário que necessita de uma capacitação para ir para o campo. Ele necessita de uma formação, mas eu estou dizendo sobre pessoas que entendem que tem um chamado, seja ele para ser pastor, seja ele para ser advogado, seja ele para ser qualquer coisa, mas primeiro ele quer correr atrás de tantas outras coisas. Eu quero primeiro trabalhar para comprar um carro, depois eu vou, para fazer aquilo que Deus está me chamando. Eu vou primeiro fazer uma faculdade para depois fazer seminário, tá maluco? Imagina, eu estou lá no campo e nenhuma igreja me quer. Mas como que se o próprio Deus está te chamando para fazer algo, Ele não vai levantar esse recurso? Como que o próprio Deus, se Ele está te capacitando e te chamando para fazer algo, Ele não vai levantar um sustento? Como que Ele vai te deixar sem direção? Como que Ele vai te deixar sem igreja se Ele te chamou para ser pastor? Eu não estou dizendo de igreja física, tem muitos pastores que não pastoreiam em igrejas. Pastoreiam em vilas, pastoreiam em cidades pequenas, de interior. Não tem nem igreja. E o cara, ele recebeu o chamado para pastorear no meio do nada, mas ele foi. E Deus levanta o sustento. Então é a respeito dessas pessoas que se preocupam com tantas outras coisas. Nossa, o filho do homem não tem lugar para reclinar sua cabeça. Não vou nesse trem, não. Se o próprio filho do homem não tem lugar para reclinar sua cabeça, como é que eu vou? Misericórdia. Ou, deixe primeiro eu sepultar
os meus pais. Senhor, deixa primeiro eu fazer minha faculdade. Senhor, deixa primeiro eu trabalhar um pouquinho, conseguir um dinheiro, Deus, comprar um carro, uma casa. Deus, como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter minha família se eu não tenho nem dinheiro, Senhor? Como? Como que eu vou fazer um trem que o Senhor está mandando eu ir fazer? Eu não sei nem de onde que vai vir esse recurso. Como que eu vou fazer isso? E é nesse momento onde a gente percebe que muita gente que diz que conhece ao Senhor, diz que conhece o Senhor Todo-Poderoso, não conhece o Senhor como um provedor. Não conhece o Senhor como um Deus generoso. E essas pessoas aqui deixam de seguir, né, a Jesus por causa de preocupações. Por causa de algo que eles queriam fazer antes de ir. Em segundo lugar, Mateus 19. Mateus 19. Do 16, vamos começar do 16. Abre Mateus 19, 16 para mim. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui o jovem ele pergunta quais mandamentos a Jesus, porque era muito comum na época de que os fariseus eles tivessem algo que se chamava jugo. Jugo ele é uma tábua que é ligada a um arado, e essa tábua ela coloca dois animais para trabalharem um com o outro. Então, o que era estar debaixo de um jugo de um fariseu? Era você seguir tudo aquilo que ele dizia que você tinha que fazer. Era, além daquilo que ele fazia da lei, algo que ele impunha sobre as pessoas. Esse é o meu jugo, eu faço isso, eu jejuo tantas vezes na semana, eu oro tantas vezes, eu acordo, eu nem durmo, eu fico orando, aí quando eu pego no sono, eu acordo de novo, começo a orar, era isso. E eles impunham isso sobre o povo. Então ele pergunta para Jesus quais mandamentos, e Jesus ele começa a falar sobre os mandamentos, os 10 mandamentos. E continuando aqui a leitura. Calma aí que eu me perdi. Aqui. No versículo 20. O jovem lhe disse: Tenho obedecido a tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E aqui a gente vê outro caso, onde Jesus ele fala essa mesma coisa: segue-me. Ou, no caso dos outros, Senhor, eu vou te seguir. E aqui Jesus está falando, segue-me. Tem várias outras referências, por exemplo, Mateus 4,19, onde Jesus ele vai chamar Pedro e Tiago. E ele fala, sigam-me e eu os tornarei pescadores de homens. E várias outras referências onde Jesus fala, siga-me. Fala com Filipe, fala com vários outros. De diversas formas diferentes. Até com Eliseu, que chega Elias, não fala nada, tira a capa, coloca em cima e ele entende, segue-me. Então ele vai, queima a carroça, mata o gado e ele vai atrás do profeta. Então de diversas formas a gente vê, não com essas palavras, siga-me, mas de diversas outras formas na Bíblia. Homens que são vocacionados, homens que são chamados a algo. E aqui Jesus está chamando o jovem para segui-lo. Então ele fala, ó, vai, vende tudo aquilo que você tem, dá aos pobres e me segue. E
aqui vai dizer que o jovem ele se entristeceu. Vai dizer que o jovem ele ficou extremamente triste e ele foi embora. Aqui eu imagino como se fosse quando você vai perguntar, nossa, quanto que custa esse chinelo? E o cara fala, R$300. Você fala, Porque ele não fala mais nada, se entristeceu e não narra que ele falou mais nada aqui. O preço era alto demais para ele. Alto demais para ele. Ele não conseguia enxergar que ele estava diante do próprio Cristo e o próprio Cristo estava oferecendo a ele a vida eterna. O próprio Cristo estava oferecendo a ele riquezas muito maiores. E ele olhando para aquilo que ele tinha, ele fala assim... Exatamente, ele não fala nada, ele só vai embora. E é algo que impacta muito o meu coração. Um homem que diante do próprio Cristo, oferecendo tudo que Cristo lhe ofereceu, a vida eterna, várias riquezas, ele se apega ao pouco que ele tinha. Que aos olhos das pessoas era muita coisa, era um jovem rico. Era um jovem rico que achava que tinha muitas coisas, mas na real ele não tinha nada. Eu me lembro de uma história que, quando eu ouvi pela primeira vez, me impactou bastante. E eu carrego essa história no meu coração. De um homem que ele estava passeando com seu filho na praia, e ele orava para o Senhor, Senhor, fala ao meu coração, Deus. Eu preciso de ouvir algo do Senhor. Eu preciso de ter alguma palavra do Senhor. E o filho dele ia passeando junto com o pai, e ele ia catando as conchinhas na areia, ele ia pegando essas conchinhas, e em determinado momento ele estava com a mão cheia de conchinha. E vem uma onda, traz uma estrela do mar, grande estrela do mar, e o pai fala com o filho, vai filho, pega essa estrela do mar, ela é sua. E ele vai correndo com a mão cheia de conchinha, e ele não solta aquelas conchinhas e ele não pega aquela estrela. E a onda leva aquela estrela de volta para o mar, aquela estrela do mar. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Esse jovem rico, que tinha muitas riquezas, ele se apega àquilo que ele tinha, achando que era o melhor dos melhores dos melhores, e quando Jesus oferece algo muito maior, ele não consegue reconhecer. Ele não consegue deixar aquilo que ele tinha. Ele não consegue abandonar para trás o pouco que ele tinha, que de forma alguma poderia comprar aquilo que estava sendo oferecido pelo próprio Cristo. De forma alguma poderia pagar uma parcela do que estava sendo oferecido pelo próprio Jesus. E ele não consegue reconhecer. Ele não consegue reconhecer isso. E é muito triste enxergar várias pessoas como esse jovem dentro da nossa igreja. Várias pessoas que obedecem a todos os mandamentos, várias pessoas que honram pai e mãe e acham que está matando a pau, e se perguntasse para Jesus, Jesus ia falar, está te faltando uma coisa. A prioridade não sou eu. Eu não tenho a primazia na sua vida. Você corre atrás de tantas outras coisas e eu estou em segundo plano. Eu estou em segundo plano, o que eu estou te oferecendo de melhor você está negando por causa daquilo que você acha que você está conseguindo alcançar com suas próprias mãos. E é algo que nunca vai poder comprar o que eu estou te oferecendo. Nunca vai poder te oferecer uma parcela do que eu estou te oferecendo. E não é no sentido de que você tem que pegar todas as suas coisas e vender, pegar seu carro zero, vender, pegar tudo, mas entender que antes de ser seu, aquilo ali é do Senhor. Você é um mordomo, você é alguém que está a serviço do Senhor. Se aquilo está tomando o seu coração a tal ponto de que está acima do Senhor, e se o Senhor falar, pega esse carro e dá para os outros, você não consegue, fala, não, Senhor, não. Ou, você está em tal cidade, você está sendo bem sucedido, você está nesse emprego, mas eu quero que você vá para outro lugar, e é porque é a minha vontade. Não, Senhor, tenho uma estabilidade aqui, tenho tantos filhos, como é que eu vou fazer isso com a minha família? E mais para frente vai dizer aqui, sobre essa questão de negar a si mesmo, sobre essa questão de deixar casa, irmão, irmã, pai, mãe, filhos, sobre essa questão de que não pode tomar o lugar do Senhor. Não necessariamente um deixar físico de abandonar o filho e fazer alguma coisa,
Mas o Senhor, esse filho está nas tuas mãos. Esse filho está nas tuas mãos. Se o Senhor me mandar ir para outro lugar, meu filho pode ter as amizades que ele tiver aqui na cidade. Eu vou, Deus, eu vou. Eu vou frustrar o meu filho para que o Senhor seja glorificado. Eu vou frustrar a minha família. Talvez eu não vou ter um emprego tão bom como eu teria nessa cidade, mas é porque é a tua vontade. Me levar para outro lugar, ou estar no lugar onde eu estou, mas glorificar o Senhor e que o meu trabalho não me roube desse lugar. Não me roube desse lugar de glorificar o Senhor. Não me roube desse lugar onde as pessoas são impactadas com a minha vida. Eu estou tão ocupado buscando uma promoção, eu estou tão ocupado buscando mais dinheiro que todo mundo que está ali vivendo à minha volta nem sabe que eu sou cristão. Todo mundo que está ali à minha volta fala, nossa, esse cara é maluco, ele trabalha demais, não tem tempo para a família. Que testemunho é esse que você está dando? Que testemunho é esse que você está dando de crente? Que você passa horas na empresa buscando recursos, mas você esquece da sua própria família. De forma alguma você está fazendo a vontade do Senhor. Você está longe pra caramba da vontade do Senhor. E aqui, o Senhor ele vai dizer, mas uma coisa te falta, não é você tá nos 99% e só falta uma coisinha. Mas falta tudo. Você percebe aqui que falta tudo. Porque ele, com o muito que ele tinha, não consegue alcançar aquilo que o Senhor estava oferecendo. Aquilo que era muito mais precioso. Falta tudo. Não é 99% que foi desperdiçado, 1% que foi desperdiçado por causa do 99% que ele conseguiu, estava seguindo todos os mandamentos, conhecia a Bíblia, era rico, dava um bom testemunho, honra pai, honra mãe, não rouba, não passa a perna em ninguém. Mas o quão distante ele estava da vontade do Senhor, a ponto de as riquezas serem muito mais importantes. Giovana que bebeu aqui tem problema não. E João 3, do 1 ao 8. Vai dizer... Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui, Jesus ele não estava dizendo de uma forma literal, siga-me. Ele não estava dizendo, deixa o que você está fazendo e me segue, mas ele estava dizendo com outras palavras a mesma coisa. Você precisa nascer de novo. Você é mestre em Israel, você é autoridade em Israel. Você é aquele que ensina os mestres dos mestres. Mas você está precisando nascer de novo. Está faltando tudo. Um homem que conhecia muito de teologia, um homem que conhecia muito da palavra, mas era um homem que não tinha entendido algo simples. Um homem que não tinha entendido algo básico. E Jesus ele começa a explicar. Jesus ele começa a falar sobre aquelas pessoas que eram movidas pelo Espírito, aquelas pessoas que verdadeiramente tinham nascido de novo, e Jesus ele começa a testemunhar sobre ele, de uma forma que parece que ele até mudou de assunto. Ele fala sobre o que é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário que o Filho do Homem seja levantado como a serpente que foi levantada no deserto. Ele fala que ele veio como luz. E as pessoas rejeitaram essa luz. As pessoas preferiram as trevas por causa da vida que elas estavam vivendo. E nesse texto não vai dizer que Nicodemos, ele entende tudo que o Senhor Jesus estava falando para ele.
Não vai dizer que nesse momento ele nasceu de novo, mas nesse momento ele estava sendo confrontado pelo próprio Cristo. E mais para frente nós vemos um Nicodemos diferente, um Nicodemos que, diante do próprio sinédrio, onde se reuniam os mestres da lei, onde se reuniam todos os fariseus, todos aqueles que conheciam os escribas, ele levanta e ele começa a defender Jesus. Não era da vontade de Deus que Jesus fosse liberto. De forma alguma, Jesus ele tinha que ser crucificado. Mas você encontra um Nicodemos totalmente diferente. Um Nicodemos que antes foi encontrar com Jesus na noite, porque tinha medo de que as pessoas vissem que ele estava indo se encontrar com Jesus. E muitos de nós somos encontrados desse jeito, de um orgulho tão grande, um conhecimento tão grande que nós temos da palavra, que nós temos vergonha de sermos encontrados se chegando a Cristo. Vergonha de sermos encontrados dizendo, eu não sei de todas as coisas, eu preciso do Espírito Santo falando ao meu coração sobre as Escrituras. Eu preciso que o Espírito Santo ilumine o meu coração a respeito de várias coisas. E aqui, de tal forma que ele não tinha nem nascido de novo, de tal forma que ele não entendia como que o Messias viria, o que precisava acontecer, e Jesus ele vai explicando, e mais para frente você encontra um Nicodemos que era mestre da lei, você encontra um Nicodemos que era sacerdote, um Nicodemos que ele não podia encostar em mortos, mas Nicodemos está sepultando Jesus. O que ele está dizendo com isso? Eu estou sepultando Jesus, eu estou me tornando impuro, eu não posso participar da Páscoa, porque eu entendi algo. Ele entendeu de tal forma que ele estava se tornando impuro, ele não ia poder celebrar a Páscoa. E era comum, nessas ocasiões, esses mestres da lei, eles não sepultarem os próprios familiares, para que eles pudessem participar da Páscoa, eles pudessem participar das festas. Eles tinham que estar sendo encontrados puros, de acordo com a lei. E ele decide se tornar impuro. Ele vai sepultar Jesus. Ele entendeu algo preciosíssimo, que Jesus ele foi levantado. Jesus ele mesmo explica isso para Nicodemos. Ele fala que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, e Jesus ele morre naquela cruz. E Nicodemos vai sepultá-lo. Nicodemos ele vai se tornar impuro. Nicodemos entendeu algo. E enquanto eu pensava sobre tudo isso, e eu lia de novo, eu falava, Deus, eu não tenho capacidade nenhuma de falar alguma coisa. Não tenho capacidade nenhuma nem de passar do primeiro texto aqui que apareceu para mim. Não estou entendendo nada. E voltava essa pergunta no meu coração, o que nos falta? O que nos falta? Eu não estou te convidando para ser missionário, eu não estou te convidando para ser pastor, eu não estou te convidando para ser evangelista. É muito simples. É você andar debaixo da vontade do Senhor. Seja um advogado, mas que você possa pregar para vários outros advogados, para vários outros promotores, juízes. Tantas pessoas que têm a necessidade e a carência de ouvir do amor de Deus, e essas pessoas não são alcançadas. Em Frutal, tantas pessoas que estão distantes. Quando a gente está estudando sobre povos não alcançados, a gente tem um choque de realidade muito grande. Porque entre esses povos não alcançados, a gente imagina que é só gente que mora no meio do mato, gente que mora no meio das roças, e você começa a entender que entre os pobres dos pobres tem pessoas que não foram alcançadas. Entre os ricos dos ricos tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E onde estão essas pessoas? Seja um empresário, seja um advogado bem-sucedido, que vai acima da carreira glorificar o nome do Senhor e vai falar de Jesus para essa pessoa. Acima do nosso é uma autoridade, alguém extremamente influente. Como que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? Já deve ter escutado várias vezes, essa pessoa não está sendo alcançada. Porque tem vários médicos, tem vários advogados, tem vários pastores, tem várias pessoas que foram chamadas para ser pastor, médico, advogado. Então, Senhor, eu quero trabalhar primeiro, eu quero conquistar alguma coisa. Senhor, deixa eu sepultar meu pai, deixa eu conseguir a herança. Senhor. Ou pessoas que simplesmente não nasceram de novo. Pessoas que simplesmente não entenderam o que foi feito naquela cruz.
Pessoas que simplesmente não entenderam aquilo que Jesus estava oferecendo. Como Nicodemos, que foi entender um pouco mais para frente. E algo que eu gostaria que essa igreja entendesse. Mais importante do que o seu emprego, mais importante do que a sua família, mais importante do que os seus interesses e os seus sonhos, é fazer a vontade do Senhor. Mais importante do que tudo isso é aquilo que tem sido oferecido de graça pelo próprio Jesus, e muitas pessoas têm negado isso. Muitas pessoas têm falado, não, o que eu tenho já é o suficiente, não tem falado nada, né? Porque nesse momento, ninguém é corajoso o suficiente para falar para o próprio Jesus, não quero o que você está me oferecendo, porque o que eu tenho é suficiente para mim. E foi algo que o Senhor começou a falar no meu coração, e eu estava muito angustiado, porque eu não sabia nem como eu ia começar, nem como eu ia terminar. E essa pergunta voltava ao meu coração. O que nos falta? Eu me incluí, o que nos falta, o que me falta para eu estar totalmente debaixo da vontade do Senhor, eu sendo missionário. Não quer dizer que porque eu sou missionário, eu sou a pessoa, nossa, que mais acerta com Jesus, deixei tudo para trás, estou matando a pau, e muitas vezes o Senhor está querendo algo de mim que eu não estou cumprindo. O Senhor está querendo um relacionamento de mim que eu não estou tendo com Ele. Eu estou pregando para as pessoas sobre Ele, mas sem conhecê-lo. Isso é extremamente sério. Tem vários missionários no campo que se tornou um negócio. Ai, quantas pessoas eu converti hoje, quantas pessoas... E você vai ver, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração, não tem uma vida de busca, de estudo da palavra, não tem um relacionamento com o próprio Cristo. Então, uma pergunta que eu gostaria de deixar essa noite. O que te falta? Desde que eu penso no que me falta. Muitas vezes você pode estar olhando para mim e falando, nossa, eu conheço esse cara, meu Deus do céu. Quando ele vai liderar o ministério de louvor, todo mundo fica com medo dele, que ele é bravo demais. E está olhando para o que falta na minha vida, olha para o que falta na sua vida. Pergunte para o Senhor, Senhor, o que falta? O que falta? Onde que está o meu coração? O que tem tomado o seu lugar, Senhor? O que o Senhor está esperando de mim, Deus? O que tem me prendido? Senhor, será que... E isso, se você tem essa dúvida, você tem que nascer de novo. Senhor, será que eu nasci de novo? Você tem que nascer de novo. E é isso que eu queria dizer. O que te falta? O que te falta para você estar debaixo da vontade do Senhor? O que te falta para você estar cumprindo essa vontade? Eu gostaria de orar essa noite. Ah, Senhor, não nos deixe estar indiferentes, Deus, a tudo isso. Senhor, que tudo aquilo que veio do homem, Deus, tudo aquilo que veio do meu coração, Senhor, tudo aquilo que veio de mim, Deus, que essas pessoas não se lembrem nunca mais, Senhor, mas que tudo aquilo que foi trazido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que possa ferir os corações a ponto de tirar o sono, de tirar a paz, Deus. Porque mais importante é, Senhor, estarmos debaixo da Tua vontade, Senhor. Mais importante é nós estarmos clamando e chorando por alma, Senhor. Mais importante é, Senhor, sermos encontrados no último dia como aqueles que o Senhor fala, vinde benditos do meu Pai, não como aqueles, Senhor, eu fiz tantas coisas no Seu nome. Senhor, nos livre desse lugar de receber essa resposta, eu não Te conheço. Nos livre desse lugar, Senhor, de sermos encontrados em meio àqueles que o Senhor nem conhece, de serem encontrados em meio daqueles que não tiveram um mínimo de relacionamento contigo, Senhor. Nos livre desse lugar, Deus. Nos livre desse lugar, acorda a Tua igreja, Senhor. Senhor, cada médico, cada empresário, Senhor, cada advogado, cada zelador, cada professor, Deus, acorda, Senhor. Acorda essas pessoas, tantas pessoas que têm morrido, Senhor, padecido sem conhecer o Teu nome, Deus. Que essas pessoas possam estar debaixo da Tua vontade, muito mais do que um emprego, muito mais do que as minhas necessidades, Senhor. Senhor, se o Senhor encontrasse aquelas pessoas, Deus, que clamassem por essa cidade, Deus, que se levantassem para ser resposta das orações de tantas pessoas que precisam de Ti, Deus.
Se o Senhor nos encontrasse, Senhor, como John Knox que orava, Senhor, me dê frutal, senão eu morro, Deus. Me dê frutal, senão eu morro, Senhor. Tantas pessoas que não te conhecem nessa cidade, Deus. Que eu possa ser instrumento em tuas mãos, Deus. Eu não quero reconhecimento, como a mulher não teve reconhecimento, Senhor. Mas nós queremos apontar para ti, Senhor. Independente de onde o Senhor nos plantar, Senhor. Não nos encontre, Senhor, como esse jovem. Não nos encontre, Senhor, como essas outras pessoas que tinham tantas outras preocupações. Não nos encontre, Senhor, como alguém que necessita de ti de tal forma que nem nasceu de novo ainda. Ah, Senhor, desperta a tua igreja, Deus. Desperta a tua igreja, Senhor. Nos dê frutal, Senhor. Nos dê frutal, senão nós morremos, Senhor. Que tal seja a súplica até que essa cidade seja impactada, Senhor. Até que o teu nome seja conhecido, Deus. Como João Calvino, que gastou tanto tempo da sua vida orando por uma cidade. E essa cidade foi impactada. Ah, Senhor, nos encontre como resposta, Deus. Ah, Senhor, o que tem nos faltado? Ah, Senhor, por que os nossos ouvidos não têm escutado mais o Senhor dizendo, siga-me? Por que o nosso coração não tem mais obedecido? Tem misericórdia de nós, Senhor. Por que o nosso coração não tem obedecido o seu chamado? Por que nós temos sido encontrados tão distantes daquilo que o Senhor deseja? Tão distantes, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não somos capazes, Deus. Nós não temos nada para oferecer, Senhor. Ah, Senhor, acorda os nossos corações, por mais que eu seja um jovem rico. O que eu tenho não compra nada. Nada, aquilo que o Senhor pode me oferecer de graça, eu não posso comprar, eu não posso oferecer para outras pessoas, com o dinheiro que eu tenho. Ah, Senhor, nos desperta, Senhor. Nos livre desse lugar, Senhor, de viver nessa pobreza para o resto das nossas vidas, Senhor. Achando que tem tudo, mas faltando tudo, Senhor. Nos livre desse lugar, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja a começar de mim, Senhor. O que me falta, Senhor? O que me falta, Senhor? Eu quero andar totalmente debaixo da tua vontade, Senhor. Eu quero ir para os lugares que o Senhor quer que eu vá, Deus. Eu quero amar as pessoas que o Senhor tem mandado eu amar, Deus. As pessoas que muitas vezes a gente pensa que nem merece o seu amor, mas quem somos nós para dizer que essas pessoas não merecem, se o Senhor tem decidido amar essas pessoas, Deus? Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. É no nome do teu Filho Jesus que eu oro, Senhor, e peço. Amém.